Está lá em Isaías, capítulo 63. Os mais tradicionais chamam esse momento de palavra oficial, né? Isaías 63, a partir do versículo 9, a palavra de Deus diz assim: em toda a aflição do seu povo, ele também se afligiu, e o anjo da sua presença o salvou. Repita comigo: e o anjo da sua presença o salvou. Em seu amor e em sua misericórdia, ele os resgatou. Foi ele que sempre os levantou e os conduziu nos dias passados. Apesar disso, eles se revoltaram e entristeceram o Espírito Santo. Por isso, ele se tornou inimigo deles e lutou pessoalmente contra eles. Então o seu povo recordou o passado, o tempo de Moisés e seu povo. Onde está aquele que os fez passar através do mar com um pastor de seu rebanho? Onde está aquele que entre ele pôs o seu Espírito Santo, que com o seu glorioso braço esteve à mão direita de Moisés, que dividiu as águas diante deles para alcançar renome eterno, e os conduziu através das profundezas? Como o cavalo em campo aberto, eles não tropeçaram. Versículo 14. Como o gado que desce a planície, foi-lhes dado descanso pelo Espírito do Senhor. Foi assim que guiaste o teu povo para fazer para ti um nome glorioso. Amém? Pode sentar. Queridos, nessa manhã eu quero trazer uma mensagem espiritual para vocês. E o tema dessa mensagem é o Espírito Santo, o anjo da presença de Deus. Repita comigo: o Espírito Santo, o anjo da presença de Deus. Hoje, nacionalmente, praticamente há décadas, nós mantemos o domingo como culto da família. Então, essa mensagem é para a família, é para os seus filhos, é para a esposa, para o marido. Eu quero aplicar essa mensagem para você, porque em Isaías 63, a palavra de Deus diz, nesse texto, quero narrar para você, o anjo da presença o salvou. Esse trecho do versículo 9 ao versículo 14, vai descrever que o Espírito Santo, ele é o mensageiro do Senhor Deus. Ele vai dizer que o tempo que Moisés liderou o povo no Egito, foi pela força do Espírito Santo. Olha que interessante. Não foi Moisés que abriu o mar vermelho, mas foi o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo abriu o mar vermelho. O Espírito Santo era a coluna de fogo, era a nuvem que protegia. Então, o Espírito Santo do Senhor, que a Bíblia também chama, o Antigo Testamento chama de o anjo da presença. Quando Deus queria falar com Abraão, Deus se materializou na frente de Abraão. Isso se chama a presença do anjo do Senhor. A Bíblia chama do anjo do Senhor, mas a Bíblia também chama do Espírito Santo, o Espírito do Senhor. Então, olha que interessante, queridos. A Bíblia diz que Moisés foi conduzido pelo Espírito Santo. Só que aquele povo desobedeceu. E a Bíblia diz bem claramente que o Espírito Santo se tornou o inimigo deles. Olha que coisa intrigante. O Espírito Santo estava alimentando, ele estava conduzindo, protegendo, livrando. A Bíblia diz que no deserto tinha muitas serpentes e o Espírito Santo guardava eles. Só que mesmo assim, eles eram desobedientes ao Senhor. E eles tiveram Deus como inimigos. Misericórdia. A desobediência faz que a gente tenha Deus como nosso próprio inimigo, porque eles resistiram ao Espírito Santo. Mas olha que maravilha. E mesmo assim, Deus continuou guardando e abençoando aquele povo. Você pode dar uma glória a Deus? Então, o Espírito Santo foi ele que abriu o mar. Foi ele que liderou pela vida de Moisés. Foi o Espírito Santo que guiou o povo no deserto. É o Espírito Santo que é o mensageiro de Deus. E por último, o Espírito Santo, ele vai nos conduzir dentro da glória de Deus, dentro da Shekinah de Deus. Mas eu quero voltar com você lá em Gênesis, lá no início de todas as coisas. Porque a Bíblia diz que por causa do pecado do primeiro homem, de Adão, nós saímos do lugar que se chama Éden. Éden, terra vermelha, ou também terra de delícias. Deus, quando cria o homem, coloca ele no lugar de delícias, no lugar de favor. Ali não tinha doença, não tinha câncer de próstata, não tinha enxaqueca, não tinha dor de cabeça, não tinha artrite, artrose, não tinha dor na coluna. Então, o lugar era perfeito. Adão só precisava fazer uma coisa:
estar diante da face de Deus. Todos os dias, às 17 horas, Deus convidava Adão. E Adão tinha um bate-papo no final da tarde. Imagina que coisa maravilhosa, né? Deus vem, pastor Mateus, todo dia às 5, para trocar uma ideia com a criatura. E aí eles conversavam, a Bíblia não diz o tempo, mas eles passaram dias conversando ali. Só que um dia, Adão e Eva, conjuntos, pecam. E ali você conhece a história, o pecado entra, a consciência da maldade entra no mundo. E isso faz com que o ser humano perca os sentidos espirituais. Adão, ele era completo, a Bíblia diz que ele era completo. Eu vou falar algo que parece chocante, mas Adão, ele tinha poderes maravilhosos. Ele era veloz, ele tinha uma força excomunal. Porque assim, a Bíblia diz que ele conhecia todos os animais. Como que eu vou conhecer uma flora gigantesca? Então Deus deu a Adão poderes sobrenaturais, de locomoção, de enxergar o que não se podia ver. Só que pelo pecado isso se perde. Então nós hoje perdemos todos os sentidos espirituais. Quer ver um exemplo disso? Isso que aconteceu no Rio de Janeiro. Todo mundo calado, ninguém fala nada, ninguém vê nada, porque estão todos cegos espiritualmente. Ninguém consegue entender o que está por detrás das coisas. Então Deus precisava devolver a nós os sentidos espirituais, porque nós perdemos e foi anulado por causa do pecado. Mas lá em João capítulo 3, versículo 13 diz assim: ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Já que Adão perdeu os sentidos espirituais, Deus precisava restabelecer os sentidos espirituais pela vida do próprio Cristo. Por isso que Jesus, ele é o modelo de pessoa que tem acesso ao mundo espiritual. Então Deus precisava recriar uma forma para nos devolver ao lugar de delícias e a capacidade espiritual. Por isso que lá no mesmo capítulo, no versículo 14 diz: pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. Olha que interessante. Jesus, ele tinha o Espírito Santo sem limitações. Gente, isso aqui é maravilhoso, você precisa entender. A Bíblia diz que nós temos o Espírito por medida, a fé por medida. Jesus não. Jesus tinha uma fé sem medida, pastor Jolei. Jesus tinha o Espírito Santo sem medida, por isso que ele fazia o que fazia. Ele era inteligente porque o Espírito Santo dava para ele uma inteligência excomunal. Ele operava os milagres porque o Espírito Santo era 100% completo na vida dele. Por que ele era 100%? Porque ele não tinha pecado, ele era perfeito, ele era único. A Bíblia diz que Jesus, ele não pecou. Você poderia dar um amém, um glória a Deus aqui? Então, Jesus, ele é o único que poderia restabelecer os nossos sentidos espirituais. Não são os autores que falam de batalha espiritual que devolvem para você a capacidade de enxergar o mundo invisível. Não são as pessoas, não são ninguém, mas pois aquele que de Deus enviou as palavras, porque ele dá o Espírito sem limitações. Exemplo: quando Pedro vai falar com Jesus, Jesus fala assim, para trás de mim, Satanás. Porque Jesus, ele tem discernimento espiritual. Ele sabe quem está falando por detrás. Nessa manhã, você, como guardador da sua família, você tem que entender que nada acontece no mundo físico se já não aconteceu no mundo espiritual. Todas as doenças se iniciam no mundo espiritual. Você pode dizer um amém? Todas as catástrofes acontecem primeiro no mundo espiritual. Assim como também a cura está no mundo espiritual. A restabilização do seu humor está no mundo espiritual. Nós cremos assim. Tudo que acontece no mundo físico é porque já aconteceu no mundo espiritual. Por isso que Jesus diz: andai constantes, vigilantes, orem a todo momento. Vocês não podem parar de orar, porque quando vocês oram sem cessar, vocês sustentam o mundo físico e vocês não deixam os demônios dominar o mundo físico. Nós sustentamos o mundo pelo mundo espiritual. Então Jesus, ele era o único que tinha a capacidade de enxergar o invisível. Por isso que lá em João capítulo 1, versículo 12, nós precisamos voltar a esse estado. Você concorda comigo que nós precisamos voltar a enxergar o que está acontecendo no mundo invisível? A Bíblia diz que existe um valente por detrás das pessoas. A pessoa, ela não é violenta só porque o humor dela, ou então
o seu temperamento é violento. Não, queridos, deixa eu falar para você. Existem espíritos que regem as pessoas por detrás, influenciam ela por detrás. Um ladrão, ele não é ladrão só porque ele foi ensinado a roubar, mas existe um demônio por detrás dele. Tudo existe uma rede espiritual por trás. Então o próprio Jesus fala assim: olha, existem demônios que só saem com oração e com jejum. Existem guerras que só vencemos em oração, na palavra, orando a palavra. Então Jesus, ele disse que nós precisamos voltar a esse estado. E tudo se começa ao novo nascimento. Olha o que está escrito em João capítulo 1, versículo 12. Contudo, aos que o receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Versículo 13. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. O que eu quero dizer para você? Nós precisamos voltar a ter os sentidos espirituais, e tudo começa com um novo nascimento. Você pode dar uma glória a Deus aqui? Então o Espírito Santo recria e nos devolve os sensores espirituais a partir do novo nascimento. Existia um senhorzinho na Bíblia, muito inteligente, mas ele era perturbado. Se chama Nicodemos. Ele chega diante de Jesus e Jesus fala assim: olha, para aqueles que querem entrar no reino de Deus, tem que nascer de novo. E aí ele fala o quê? Mas Senhor, eu já tenho mais de 70 anos, como que eu vou voltar para o ventre da mãe? Minha mãe já está morta, já se foi. Aí Jesus fala assim: Nicodemos, você é tão estudioso da palavra e você está repetindo algo vergonhoso. Ele está dizendo: aquele que não nascer da água e do Espírito, aquele que não nascer de novo no Espírito. Pastor Júnior, como que eu nasci? Como que eu faço para nascer de novo? Primeiro, você tem que crer que Jesus é o Salvador da sua alma, crer com o coração, e você tem que declarar isso com a sua boca. E nesse momento você recebe o Espírito Santo do Senhor, e esse Espírito Santo do Senhor vai purificar a sua alma, porque olha o que está escrito lá em Mateus, coloca para mim, Mateus capítulo 3, versículo 11, olha que interessante. Eu os batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de lavar das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. O novo nascimento, meu irmão, é o batismo com fogo. Se você falava palavrão, você não fala mais. Se você era briguento, você não briga mais. Se você era um estressadinho, agora você é um apaziguador. Então, o novo nascimento é o velho homem sendo sepultado e Deus ressuscitando um novo homem, um homem espiritual. Você pode dar uma glória a Deus? Então, tudo começa pelo novo nascimento. Tem muita gente achando que nasceu de novo, mas ainda constrói os mesmos hábitos. Um novo nascido, ele tem novos hábitos. Gente, vou falar uma coisa um pouco vergonhosa, mas tem cristão há 17, há 20 anos, que não leu nem a Bíblia toda. Leu a enciclopédia do Harry Potter todinha. Conheço um monte de gente assim. Conhece alguém? Conheço, né, Bia? Brincadeira. Meu irmão, tem gente que leu as crônicas de Nárnia todinha. Tá, eu já li, mas eu também já li a Bíblia, então tô livre disso aqui. Meu irmão, tem gente que lê um monte de coisa, mas não lê a Bíblia toda. O novo nascimento gera fome, dá um glória a Deus. Quem nasceu de novo tem fome de Deus. Quer vir na igreja na quarta, quer vir no domingo. A sua família ora, a sua casa é um poço de oração. Porque quem nasceu de novo, ele constantemente sente fome de Deus. Sente fome da comunhão com o Espírito Santo. Então as pessoas que nasceram de novo, elas ganham do Senhor os seus dons espirituais. Pastor, eu conheço um cara que Deus fala por ele, mas ele é um desviado. Ele é um adúltero, ele é isso, ele é aquilo, aquilo outro. Calma aí, meu irmão, deixa eu falar para você. Não é o Espírito Santo, demônios operam milagres também. É o demônio na vida dele. Mas aqueles que nasceram de novo, eles são, assim como Adão perdeu, quem nasce de novo, Deus devolve dons espirituais. Amém? Saber que Deus está ali. Isso aqui é muito interessante, porque tem pessoas que chegam no lugar, cara, eu estou arrepiado, Deus está aqui. São sentidos espirituais restabelecidos. Tem lugares que você entra, você não sente uma atmosfera carregada, pesada. Você sabe o quê? Porque você está dentro dos sensores espirituais. Discernimento espiritual também é uma coisa que muitas pessoas deixaram de lado. Discernir, como o exemplo de Pedro. Pedro chega para Jesus e fala assim: Jesus, para que morrer na cruz, Jesus? Para com isso, deixa para lá. E Jesus entende o quê? Para trás de mim, Satanás.
Então, a pessoa que tem discernimento espiritual sabe muito bem quem é que está falando pela boca do terceiro, pela boca do segundo. Identificar o que está por detrás das coisas, através das doenças, das brigas, dos transtornos espirituais, familiares. Deixa eu falar para você, a desunião familiar não é coisa de Deus, e nós precisamos voltar a restabelecer a nossa união familiar. Você pode dizer um amém? E por último aqui, eu gostei de colocar esse, transtornos emocionais. A medicina moderna classificou muitos transtornos emocionais, e todo mundo hoje se baseia, por isso, por aquilo. Mas meu irmão, deixa eu falar para você, Jesus disse que existem demônios que trazem doença no físico e na mente. Como que eu faço? Eu, pastor Júnior, chega um irmão perturbadinho da cabeça, né, pastor Adriele? A gente não sabe se é falta de um cardenal ou se é espiritual. O que a gente faz? Primeiro, vamos entrar pelo lado espiritual. Se o lado espiritual resolver, glória a Deus, foi liberto. Mas se continuar gagado da cabeça, meu irmão, toma um remedinho. Toma um remedinho para voltar a se equilibrar. Está entendendo? Ou então, para de comer algumas coisas, né? Tem muitas pessoas que, infelizmente, aquilo que come afeta o seu humor. Então nós, por vias das dúvidas, anulamos pela via espiritual. Se a oração, que é suficiente para tudo, os libertar, verdadeiramente sereis liberto. Mas existem coisas que precisam sim da interferência física. Você concorda comigo aqui? Faz sentido para você? Então tudo começa pelo novo nascimento. Só que existem 3 maneiras que o Espírito Santo abre os seus olhos espirituais. Primeiro, Hebreus capítulo 11, versículo 1, clássico. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Deixa eu fazer uma pergunta, uma enquete aqui. Alguém viu Jesus sendo crucificado? Alguém estava lá? Alguém foi testemunha? Você tem como provar para mim aqui agora que você esteve lá quando a pedra do sepulcro de Jesus é removida? Não? Tá, beleza. Alguém viu Jesus oferecendo lá no céu o sacrifício? Não? Não. Por quê? Nós agimos tudo pela fé. Eu estou pregando aqui, você está ouvindo, você está retendo pela fé. Por isso que a fé cura, a fé salva, a fé derrama o quebrantamento, a fé derrama o arrependimento. Dá um amém aqui? Então a primeira maneira do Espírito Santo abrir as portas espirituais na sua vida, a primeira é pela fé. Segunda é pela unção. O que é unção, pastor Júnior? A unção é a habilidade espiritual para você realizar milagres, para você fazer cânticos espirituais. A unção é o poder do Espírito Santo de Deus. Então muita gente canta coisas que não foi dado pelo Espírito Santo de Deus. Muita gente fala coisas que não foi dado pelo Espírito Santo de Deus, porque não tem a unção do Espírito. Você, meu irmão, deixa eu falar para você. Você consegue discernir de longe quem tem unção e quem não tem. Quem tem unção, só no fato de ele abrir a boca, você devolve para ele a sua atenção. O seu coração é enchido. E quem não tem a unção, só enche linguiça, só é carnal. Então nós temos que entender uma coisa, que a unção de Deus é uma das formas que vai fazer você interagir no mundo espiritual. E terceiro, eu gosto dessa aqui, a atmosfera da presença de Deus é a terceira. Quando Deus abre o mundo espiritual, você é levado para a presença de Deus, ou você é visitado. O apóstolo Paulo diz que ele foi arrebatado em espírito, e ele viu, conversou tete a tete com Jesus. Foi aí que Jesus ensinou a ceia para ele. Então, existem muitas pessoas que vão ser arrebatadas em seus sentidos e vão conversar com Deus tete a tete. Outras o Espírito Santo vai falar, porque você não tem a capacidade de chegar diante de Deus, porque você vai se assombrar. Mas assim como Moisés, assim como Paulo, esses viram Deus, ouviram a sua palavra. Mas o grande problema do ser humano hoje é estar correndo atrás de coisas para serem supridas do vazio que ele tem dentro. Faz sentido para você? Então não adianta a fé, não adianta a unção, não adianta a atmosfera, porque hoje as pessoas estão procurando a próxima moda evangélica. O que está de novo no mercado? É isso aí? Eu vou. É subir a montanha? Eu vou. É falar isso? Eu vou. É cantar isso? Eu vou. Está aqui a pastora Adriele, o pessoal do louvor. Essas pessoas aqui são cheias de unção, glória a Deus. Só que existem uns cantores hoje no Brasil que eles investem em tráfego pago.
para a música chegar até você. Isso é unção? Não, isso é interferência mecânica. Isso não é de Deus. Tem uma cantora que ela investiu R$500 mil para você ouvir as músicas dela, nas músicas tocadas no Reels, né? Deus, eu tenho muitas bênçãos. Você sabe que música é essa? Essa música foi investido R$500 mil. E você acha que isso é unção? A unção de Deus faz a música chegar aos ouvidos sem interferência humana. Dá um glória a Deus aqui. Então, existem muitas pessoas investidas em tráfego pago, em impulsionamento para enviar, meu irmão. Eu fico imaginando Jesus. A Bíblia diz que Jesus estava pregando para 5 mil, 10 mil pessoas, sem microfone, sem nada, e as pessoas ouviram a voz dele. Por quê? Porque ele tinha unção. Faz sentido para você? Ai, pastor, fiquei bravo agora. Fica tranquilo, vamos lá. O batismo com o Espírito Santo, eu li para você em Mateus 3:11. O batismo com fogo. Quando você nasce de novo, quando você crê que Jesus é seu Salvador, Ele batiza você com fogo. O fogo purifica, o fogo limpa, o fogo tira todas as camadas de sujeira do seu coração. O fogo é a única coisa que quebra o coração duro. Depois que o fogo te purifica, o Espírito Santo te batiza. Eu vim de uma cultura muito neopentecostal, e eu achava que o batismo era só falar em línguas, rodar na igreja, fazer barulho, dar cambalhota. Isso é emocionalismo, porque o batismo com o Espírito Santo é quando eu recebo o Espírito Santo, automaticamente eu sinto saudade e fome da presença dele. Isso é batismo com o Espírito Santo. E o batismo com fogo nos purifica por meio desse agir do Espírito, mais do que nascer de novo, mais do que estar cheio do Espírito Santo. E aqui eu já encerro a minha mensagem. É nós se manter firmes através da justificação pela fé. Se você puder guardar isso, você guarde no seu coração. Olha o que está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 1. Tendo disto, pois justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós nascemos de novo, fomos purificados pelo fogo, recebemos o Espírito Santo de Deus. Agora nós estamos interagindo com a presença de Deus. Você não gostava de vir ao culto, hoje você gosta de vir ao culto, sentar, ouvir a palavra, ouvir os louvores. Antes você era um boca suja, agora você chega na sua empresa e você é uma pessoa serena, é uma pessoa que o coração está queimando pelo amor de Deus, você está queimando pelo Espírito Santo. Isso é quem nasceu de novo. Só que se você não entender que se você foi justificado, você vai passar. Muita gente, eu já ouvi assim, ó, às vezes a gente olha para o jovem pula na presença de Deus, o jovem canta. O mais antigo fala assim: eu já passei por isso, é o primeiro amor, misericórdia. Não existe segundo amor, o primeiro amor é o único amor. Assim como eu recebi o primeiro amor, esse amor deve continuar. Por que não continua? Porque as pessoas viram legalistas, as pessoas viram rancorosas, crentes malvados. Quando vê o irmão novo chegando na igreja, carnal, chegou agora, já está cantando, já está fazendo isso. Olha lá, o irmão chegou agora na igreja, Deus já abençoou ele. É normal, é o primeiro amor, já passei por isso. Calma, não. Não existe segundo amor, terceiro amor, quarto amor. Só existe um amor, e esse amor é o de Jesus por nós. Então, não adianta a gente perder tudo. Nós temos que entender uma coisa: nós somos justificados por Deus. Essa mensagem faz você ficar firme diante do Senhor. Por que a gente vê muitas pessoas sendo desviando da presença de Deus? Porque elas não entenderam que elas foram justificadas pelo sacrifício de Jesus. A justificação pela fé é a única mensagem que vai você ficar firme no Senhor, diante do deserto, diante da tribulação, diante da dificuldade, diante da doença. Tem muita gente que fala assim: Deus está me maltratando, Deus está me judiando, Deus está causando danos à minha vida. Não, meu irmão. Para aquelas pessoas que entenderam que elas foram justificadas pelo Senhor, elas estão firmes na rocha. Olha o que está escrito: tendo sido justificados pela fé, não pelas obras. As obras não podem salvar ninguém. As obras é um espelho daquilo que você crê. Dá um glória a Deus. Tiago fala isso: a fé sem obras
é morta. Mas Paulo diz que as obras não podem salvar ninguém. Resumindo para você, aquele que foi salvo em Jesus realiza boas obras, porque ele já foi salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Ele não faz alguma coisa para ser salvo, mas ele faz as coisas porque ele já foi salvo. Ele não profetiza para ser salvo, mas ele profetiza porque ele já foi resgatado por Jesus. Eu não canto, eu não prego, eu não leio a Bíblia para ser salvo, mas eu leio, prego e canto porque Jesus já me salvou. Você poderia aplaudir ao Senhor Jesus por essa mensagem? Eu tenho um hábito, acho que 90% da igreja também vai ter. Quando eu como um franguinho assado lá em casa, a minha esposa deixa o restinho do frango e eu meto a mão no prato dela e como. Alguém faz isso? Alguém faz? Levanta a mão, ó, tá com vergonha? Normal. Faz isso? Para mim é um pecado deixar aquela cartilagem do franguinho. E aí eu vou lá, eu olho assim, Jéssica, as crianças da África, Jéssica. Aí eu vou lá, pego o franguinho, como o resto. Meu irmão, a coisa que eu mais gosto no frango é a carcaça. Eu vou comer o osso. Eu não vou levar essa culpa. Quase todo mundo aqui. Todo mundo come o resto. Mas o que eu quero dizer para você, isso é comunhão. Só coloca a mão no prato da outra pessoa quem tem comunhão. Por que está rindo? É sério, gente. Isso aqui é a mensagem de Deus para a sua vida. Fica rindo não. O que eu quero dizer para você é que essa interação a gente tem que ter com o Espírito Santo. Eu como no prato do Espírito Santo, o Espírito Santo come no meu prato. O Espírito Santo coloca comida na minha boca. Eu bebo no mesmo cálice que o Espírito Santo bebe. Isso é comunhão. Comunhão com o Espírito Santo é comer no mesmo prato. Por exemplo, está aqui o pastor Márcio, exemplo. Eu não vou comer o franguinho que o pastor Márcio colocou na boca. Eu não sou mulher dele, quem tem que comer é a pastora Adriele. Eu tenho nojo. Mas aí quando é nossa esposa, tudo bom e do melhor. Não é verdade? Olha, o Estevão, daqui a 2 meses ele vai começar a introdução alimentar. Alguém é mãe e já comeu o resto da comida da criança? Por quê? É normal, aquela nhaca. Eu já falei para minha esposa, estou preparado para comer o resto de comida. Isso se chama comunhão. É o seu filho. Cara, isso é maravilhoso, porque você é uma criança e Deus é o pai. Às vezes você coloca a comida para fora, mas ele come, ele não gosta de desperdício, isso é comunhão. Comunhão na mesa é você comer do mesmo pão, beber do mesmo cálice. Quando Jesus estava na mesa com os discípulos, eles beberam do mesmo cálice. Eu acho isso nojento, mas vamos lá. Jesus pega o cálice e enche, e ele vai colocando um pouquinho, todo mundo bebeu no mesmo copo. Se fosse no tempo de coronavírus, hein? Meu Deus! Eu lembro que na pandemia a galera falou, eu vou continuar tomando chimarrão na roda. Eu falei, Jesus Cristo. Eu não bebi. Aí todo mundo assim, imagina no meio da pandemia, 5 pessoas tomando o mesmo chimarrão, sangue. Aí olha a teoria, a água quente queima o vírus. Eu falei, caramba, meu Deus, fala isso pro Bill Gates aí que você descobriu. Então vamos lavar todo mundo de água quente e vamos todo mundo limpar a raça. Mas o que eu quero dizer para você, isso se chama comunhão. Comunhão com o Espírito Santo. Aqueles que nasceram de novo foram purificados pelo fogo. Aí eles desejam comunhão com o Espírito Santo. Olha o que está escrito em João 14,16. E eu pedirei ao Pai, e eles lhe dará um outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Você pode aplaudir ao Senhor por esse versículo aqui? A presença do Espírito Santo traz alívio, paz, satisfação e bonança na sua tribulação. Nessa semana, meu irmão, foque em estar em comunhão com o Espírito Santo. Ore clamando pelo Espírito Santo. Eu fico arrepiado ouvindo isso aqui. Meu irmão, dê bom dia ao Espírito Santo. Não faz igual o Benny Hinn, aquele livro herege dele lá. Mas acorde e faz assim, Espírito Santo, bom dia. Espírito Santo, age na minha vida. Espírito Santo, me acompanha. Espírito Santo, age nas coisas que eu tenho mais dificuldade de mudar. Peça para o Espírito Santo. Meu irmão, Espírito Santo, entra nessa cabeça dura. Faz você maleável, o Espírito Santo vai quebrar você, vai dividir, ele vai esquartejar você fisicamente aí, misericórdia, mas ele vai esquartejar os pedaços do seu coração e vai colocar um coração novo, uma mente nova. A Bíblia diz que o Espírito Santo que conduziu o povo no deserto, é o Espírito Santo que conduz a sua família, é o Espírito Santo que conduz você nas melhores decisões, nas melhores atitudes, é o Espírito Santo de Deus. A gente precisa falar mais do Espírito Santo, a gente tem que orar falando no Espírito Santo, amém? Por isso que nesse momento eu quero que você fique de pé no seu lugar.
Mas eu quero fazer algo diferente aqui. O Espírito Santo, ele só pode visitar um coração quebrantado. A Bíblia diz que a misericórdia é dada por Deus, o arrependimento. Sabia que uma pessoa não tem capacidade para se arrepender de algo, dona Amor? Nenhuma pessoa pode se arrepender voluntariamente se o Espírito Santo não tiver tocado ela. Uma pessoa não se arrepende. Eu me arrependo de ter batido na minha mulher e agora eu não vou fazer mais isso. Se o Espírito Santo não constrangeu ele de verdade, ele vai continuar espancando a mulher. O ladrão, eu assisti um vídeo, o cara sendo enterrado, ele era do crime, ele clamando lá: Jesus, me livra daqui. Ele passou a vida inteira longe de Deus, e agora que ele foi sepultado pelo crime, estava clamando. Mas o Espírito Santo provavelmente já tinha alertado ele, pela boca da sua mãe, pela boca de Matia. Mas as pessoas estão esquecendo das direções do Espírito Santo. Por isso que nessa manhã, no seu lugar mesmo, nós vamos voltar a um hábito que nós tínhamos. Nós vamos orar. Você vem comigo? Por isso que, se você puder ficar de joelhos na sua cadeira, nós vamos tirar alguns minutinhos e nós vamos orar. Você pode dobrar o seu joelho na sua cadeira agora? Dobra o joelho na sua cadeira e clame ao Espírito Santo. Se você não puder, não tem problema, mas coloque o seu joelho no chão agora e fala assim: Espírito Santo, derrama o teu arrependimento no meu coração. Eu quero ser cheio de ti, Senhor. Oh, glórias. Oh, Espírito Santo, nós precisamos da tua intervenção hoje. Pai, quantas vezes nós somos ruins diante de nós, diante do Senhor, Pai. Por isso, Paizinho querido, nós oramos agora de joelhos diante da tua presença. Que o Senhor possa nos purificar dos nossos pecados. Mas Jesus, derrama sobre nós o Espírito da justificação pela fé. Senhor Deus, não adianta a gente querer correr atrás da carreira profissional. Muitas pessoas estão querendo um novo casamento, novas aventuras na vida, procurando a próxima moda. Mas, Pai, nós não corremos atrás de moda, nós não corremos atrás de aventuras. Jesus, nós queremos ser cheios do Teu Espírito Santo. Enche o nosso coração agora, Pai. Enche a nossa mente com a mente de Cristo. Assim como diz a Tua palavra em João 14, que o Senhor estaria conosco até o último dia. Tu és o nosso conselheiro, o nosso consolador. Tu és a nossa direção. Tu és aquele que nos ama. Tu és aquele que nos protege. Tu és o anjo da presença do Senhor. Então, Espírito Santo, nos constrange hoje. E, Pai, ativa as Tuas promessas nas nossas vidas. Tu tem promessa, Senhor. Aquelas pessoas que estão aqui agora de joelhos, Tu tem promessa na vida de cada um. Ativa as Tuas promessas. E, Senhor, derrama a Tua cura, a Tua purificação, o Teu amor, o Teu perdão sobre a alma de cada pessoa aqui. Nós oramos pela nossa família, que a nossa família seja o lugar da Tua presença. Oh, Espírito Santo de Deus, não deixe a nossa casa ser o ringue de brigas. Não deixe, Deus, o nosso casamento padecer. Não deixe os nossos filhos adoecerem. Mas, Pai, que o Senhor esteja conosco, assim como Tu conduziu Moisés no deserto. Tu és a coluna que aquece. Tu és a nuvem que esfria. Pai, Tu és tudo isso na nossa casa, Espírito Santo. Por isso que nós clamamos: venha, Espírito Santo, e habita na nossa casa, habita em nós, habita no nosso trabalho, habita na nossa língua, Jesus. Por isso que nós estamos de joelho, dizendo que o Senhor é mais, que o Senhor é super poderoso na nossa vida, e que as nossas vidas é nada diante de Ti. Obrigado porque nós somos justificados pela fé por meio da graça. Isso não vem de obras, Pai, isso não é coisa da obra nossa, mas isso foi o Teu amor, a Tua graça. Eu oro e abençoo a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.